Bom, é uma longa história, né? Porque desde da Bíblia, se a gente for pensar assim, né? Primeiro se criou o homem, o Adão, e depois a Eva, da costela de Adão, né? Aquelas histórias todas que a gente é construído dentro de um processo de submissão, né? E que vem depois, né? Então, muito desse processo da dominação masculina, né, é colocado. Então, atravessou muitos séculos, né? Se a gente for pensar, não sou especialista em história antiga, nem média, né? A minha especialidade é mesmo em história moderna, né? De pensar meados do século XIX para frente. Mas essas questões, nesse período, elas são muito fortes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no feminino, né? A própria relação da anatomia feminina, né? E pensando na anatomia masculina, constrói-se um discurso que é muito próximo à relação de ser mulher com a questão do sexo, né? Então, do biológico, isso é muito forte. Então, por exemplo, a mulher que gera, né, uma criança pela sua própria relação do corpo, né, do biológico, a mulher que nutre, né, amamenta a criança também em relação ao corpo, vai estar colocando, vai estar se construindo discursos da própria natureza feminina. Isso é muito interessante. Então, a natureza feminina, que é ligado a esses órgãos, que os órgãos, por sua vez, são internos, né? Os órgãos reprodutores femininos, eles são internos, vai estar se construindo relações, por exemplo, do comportamento do feminino, né? Então, esse comportamento mais ligado ao ambiente privado, a esse ambiente do doméstico, sabe como essas coisas estão sendo entrelaçadas? Então, o ambiente doméstico, características que estão sendo pensadas como passividade, o recato, né? Então, quando a gente estava falando ali da Eva, né, dessa coisa de ser criada pelo pecado, né, um pouco nesse sentido, mas que está sendo pensado também essa questão que veio depois, né? Então, quando a gente pensa o feminino, e essa construção desse próprio feminino, a gente tem uma categoria de análise que se chama gênero, né? A categoria gênero de análise, que é uma categoria que vai ser pensada como uma categoria relacional, né? Então, como as mulheres estão sendo pensadas em função dos homens, né? Então, na verdade, quando a gente pensa esse biológico que está sendo atrelada ao corpo, né? A gente tem, por um lado relacional, o homem que tem os órgãos reprodutores externados, e aí por consequência a isso, você tem o quê? O espaço público como o espaço da ação, o espaço da agressividade, o espaço, né, do bem falar. Então, o que é interessante? Como que essas falas, né, que estão aí se posicionando em lugares, elas legitimam outras vozes, né? Isso é muito interessante. Isso é uma construção. Até hoje a gente reproduz essas falas, né? Você estava falando que conversou com umas meninas e tal. Então, assim, questões que se ligam muito, por exemplo, a forma como as meninas e os meninos são educados, né? Então, são completamente diferentes. Então, as meninas desde de criança, né? Então, senta de uma forma, né, comportada, cruza as pernas. Se você senta, né, de uma forma mais despojada, né, os seus pais, a sua mãe vai falar, né, fecha as pernas, coloca assim, a compostura, né, dos gestos, tudo isso de uma maneira que é interessante, do comedido, né? Então, as mulheres, elas desde que nascem, né, de que nascem não, mas que elas criam esse espaço de sociabilidade, elas estão sendo pensadas e construídas dentro dessa questão do recato. É interessante quando a Simone de Beauvoir, que
que vai estar escrevendo o segundo sexo em 49, muito tempo atrás, né, ela coloca aquela frase bastante emblemática: não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E esse tornar-se é exatamente como que a gente é educado, né? É interessante pensar que 49 é uma época que você não tinha quase visibilidade do feminino, né? Então, pensar um pouco, existiam mulheres que trabalhavam nas fábricas, né? Existiam mulheres que trabalhavam, mas o que estava sendo colocado de uma maneira muito forte? Essas mulheres dentro das casas, educando os filhos e etc e tal. E esse papel do feminino, que na verdade foi colocado como um papel social, né? Isso é muito forte. Depois você tem, na década de 50, a construção colocada as rainhas do lar, né? Na verdade está enaltecendo um lugar próprio do feminino, né? E em contrapartida está se estabelecendo também um lugar próprio do masculino, né? Então o que é interessante? Quando a gente fala do feminino, a gente não pode deixar de lado o próprio masculino, porque também é uma construção. Quando a Simone de Beauvoir está colocando isso, ela está colocando um contexto que precisava discutir a mulher num espaço social, que você não tinha essa visibilidade. Essas questões, elas foram ganhando, né, formas de representação, de questionamento, de contestação, muito mais contestação do que aceitação. E quando a gente percebe na década de 60, final da década de 60, a gente já tem vários movimentos, né, que é colocado hoje como a segunda onda do feminismo e tal, desse corpo, né, como esse corpo está sendo questionado como não só um corpo reprodutor, né, e talvez uma das grandes questões que aparecem aí é a pílula anticoncepcional, né, que se antes a mulher tinha 8 filhos, né, uma quantidade e acabava ficando mesmo em casa cuidando desses filhos, a pílula anticoncepcional dá uma certa liberdade de escolha, né, quantos filhos eu vou querer ter, né, dentro disso. E essa relação que muitas mulheres estão lá levando à frente, esse projeto, está exatamente colocando esse direito de trabalhar, esse direito desse espaço público, né? Então, há um movimento muito forte na década de 60, 70. E o que é interessante? Essa categoria gênero, ela só entra em 80, né? Como categoria de análise.